Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Maneira, sou professor de História, de Geografia, Sociologia e Filosofia há um bom tempo, né? São quase aí, desde a minha especialização, uns 8, 9 anos aí de atuação docente. Eu sempre trabalhei mais com pessoas assim, adultas, né? Eu dou aulas no Instituto Educacional Monteciano, aqui em Bauru, já há um bom tempo. Também dei aulas na rede pública há um certo tempo. E estou na rede particular de ensino agora, né, aí desde que retornei a essa área mesmo, voltado à educação, né, fundamental e médio. E especificamente agora estou atuando na área do ensino médio, enquanto docente aí de Sociologia e Filosofia. Falo agora em relação ao ensino ano de 2017. 2018, a Deus pertence. O objetivo meu, entendeu, ao desenvolver esse vídeo, é assim, é uma maneira de tão simplesmente eu ler, né, a Bíblia, e eu vou falar um pouco a respeito do processo de formação bíblica, a importância da Bíblia no contexto no qual nós vivemos, né, e vou, entendeu, de certa forma, através dessa minha ação, ao falar a respeito de versículos bíblicos, ler também, entendeu? Então, eu tenho uma característica muito interessante em relação à leitura. Então, tudo aquilo que eu tenho por objetivo trazer o conhecimento, levar as pessoas ao conhecimento, automaticamente eu leio mais, me dedico mais e transmito. Não que eu não tenha, por exemplo, lido a Bíblia, mas assim como outras áreas do conhecimento no qual eu atuo e trabalho há um certo tempo, essa prática de você atuar enquanto alguém que está trazendo algum conhecimento, falando a respeito disso, é o que leva sempre a ler mais e descobrir sempre coisas novas. O conhecimento é algo ilimitado, né? O conhecimento é algo aí infinito. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu elaboro uma aula, eu me debruço sobre aquele conteúdo, eu aprendo algo que, por exemplo, eu não aprendi muitas vezes na faculdade, na minha formação. E utilizo toda aquela formação que eu tive na faculdade, na universidade, para embasar aquele conteúdo que irei trazer. E no caso, em relação à Bíblia, não é diferente. Durante o meu processo de formação em História, na qual sou formado em História, licenciatura plena, com a minha especialização em Antropologia, de maneira autodidata, eu estudei muitos livros de teologia, teologia sistemática, tradição bíblica. Estudei um pouco mais de hebraico do que grego menos, né, são conhecimentos aí, não vou dizer nem que seja o básico, o hebraico pode-se dizer que seja o básico, o hebraico bíblico, entendeu? Um pouco menos do que o contemporâneo, mas isso daí, de certa forma, entendeu, me dá a chance de compreender e entender certos sinônimos, certas palavras, né, certas expressões que no original trazem um conteúdo mais rico do que aquele apresentado por nós, no caso aí, né, por João Ferreira de Almeida e outros tradutores da Bíblia, no caso. Então, a Bíblia sempre me interessou muito. Fazer história, para mim, era, vamos dizer assim, uma ferramenta, a princípio, porque, logicamente, que a minha cabeça mudou, você adquire conhecimento vasto em relação a várias áreas do conhecimento, mas fazer história, para mim, era uma chance de compreender e entender a Bíblia, o contexto histórico da Bíblia, da antiguidade oriental, da antiguidade clássica, compreender tudo isso aí, a história do povo de Israel, a história da igreja cristã. E fazer história, para mim, também, foi uma forma de me conhecer, né, enquanto um trabalhador, né, compreender essa questão de classe e luta de classes também. Eu falo isso por quê? Né? Porque sempre, entendeu, eu quis, me interessei muito por essa questão de classe social, essa relação de capital e trabalho, essa relação de salário, essa relação de expropriação do trabalhador. Então, esses motivos, entendeu, né, essa minha, vamos dizer assim, vontade de compreender e entender a fé, entender a Bíblia e, de certa forma, também compreender como que a sociedade se desenvolve, como que o trabalho, entendeu, ele é organizado, ele é desenvolvido, como que ocorre, entendeu, essa relação entre o trabalhador e o patrão, e o empregador, no caso, né, é o que me fez fazer história, né, e a princípio, né, o meu objetivo em fazer história era me voltar a algum cargo eclesiástico, né, trabalhar dentro, por exemplo, da igreja,
A ação, por exemplo, enquanto docente, não era assim, por exemplo, algo a priori, que eu queria a princípio. Mas, ao eu atuar como docente, tanto durante a minha formação quanto depois, me trouxe grande dignificação, né? Me trouxe base, me trouxe objetivo, me trouxe finalidade àquilo que eu aprendi fazendo história. Né? Porque um conhecimento parado, ele não serve de nada. A nossa memória não consegue reter tudo isso daí. Nós percebemos quando nós falamos e apresentamos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sabemos, nós tornamos vivo tudo aquilo que nós temos sobre nós. No interesse de falar a respeito da Bíblia, logicamente, para atender interesses aí, eclesiásticos, espirituais, sim, lógico, com certeza, né? Aqueles que gostam e se interessam pela tradição bíblica, pela história da Bíblia, né? Por tudo aquilo que a Bíblia representa, né? Pelo processo de formação bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, personagens bíblicos, a lição de moral, né, que se encontra na Bíblia, lógico, é muito interessante. É base aí para o cristianismo, né? E, no caso aí, né, eu falando a respeito disso, secundariamente para o judaísmo e mais, né, secundariamente, né, agindo de maneira, vamos dizer assim, terceira ao islamismo. Por quê? Porque é um cristão falando a respeito da Bíblia. Se fosse um rabi falando a respeito da Bíblia, a interpretação bíblica dele a respeito desse conteúdo seria diferente. Então, logicamente, que a ação principal seria para a comunidade judaica. Um judeu ortodoxo, no caso. Então, o interesse meu mesmo, entendeu, é me levar, de certa forma, à leitura bíblica, porque eu acho isso interessante, e também, então, dinamizar essa leitura e trazer, né, conhecimento a mim, porque, logicamente, tudo isso daí é trabalhado, eu procuro estudar, eu procuro observar certas coisas, lembrar também isso daí e expor, de certa forma, todo esse conhecimento. E também, entendeu, vocês podem aí comentar, compartilhar, enfim, podem ficar à vontade em relação àquilo que nós iremos aí compreender e entender um pouco. A primeira parte que nós iremos entender e compreender, que eu irei apresentar da Bíblia, se encontra em Gênesis. Então vamos começar no livro de Gênesis. E Gênesis em hebraico é Bereshit. Então você tem Bereshit, que é Gênesis, você tem Shemot, né, que é o Êxodo, você tem o livro de Números, Levítico, né, que é o Vaikra, você tem Bamidbar, que é no deserto, que é o livro de Números, e você tem Devarim, né, o Devarim, que é as palavras, né, que no caso o livro de Deuteronômio. Esses 5 livros que eu falei para você fazem parte do Pentateuco, é a Torá hebraica. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Né? Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra e Devarim. Então, são os 5 livros, né, sagrados aí do judaísmo e também, vamos dizer assim, do cristianismo, só que, logicamente, terão no Antigo Testamento, né, como base, entendeu, da antiga aliança, né, e fundo para a nova aliança, né, em Cristo, em Yeshua, né, no caso em Cristo Jesus, que, de certa forma, através das profecias, né, dos profetas messiânicos que antecederam ele através do plano divino, né, escreveu toda essa Torá, o sentido específico da Torá, principalmente os 10 mandamentos, no coração das pessoas, né, através dessa nova aliança. O objetivo em si é trazer esse conhecimento, discutir, trabalhar esses temas aí, né, não é para que eu venha me autopromover em relação a isso. Só que, falando em autopromoção, mas o objetivo, entendeu, não é ganhar algo, realizando isso que estou fazendo aqui, quer dizer, isso aqui não é algo que eu fiz, né, ganhar alguma coisa em relação a isso daqui. Eu publiquei um livro recente, chama-se O Poder da Vontade, esse livro aqui. Então, esse livro é um livro que se encontra na Jalovi, é um livro que também se encontra na Universidade Sagrado Coração, na USC, e também comigo. Então vocês podem adquirir esse livro. É um livro que em breve também ele vai estar aí na internet para disponibilização, para vocês comprarem ele aí pela internet. O preço dele de venda está R$15 em todos esses lugares. Então é um livro bom, que vai falar a respeito do poder da vontade. Vários outros livros têm esse título do poder da vontade. Seguindo uma linha um pouco mais assim, espiritualística, seguindo uma linha mais voltada, entendeu? Essa questão de atração, né? A lei da atração, aliás, essa questão de lei da atração, de paranormalidade, de poder,
mesmo individual, isso é algo um tanto quanto antigo, né? Não é tão recente assim isso daí. Isso iniciou-se praticamente na década de 20, na década de 30. Né? Então, quer dizer, mas o livro em si, esse livro, O Poder da Vontade, você tem mais alguns outros livros com esse mesmo título. Ele trabalha a questão da vontade humana, mas seguindo um princípio filosófico, né, e trazendo para o dia a dia. Então, o livro não é uma fórmula mágica para você conseguir aquilo que você quer. Não é, entendeu? Uma cartilha, né? Não é uma doutrina, entendeu? Que se você seguir esses princípios, você vai enriquecer, você vai ter aquilo que você sonhou, quis, desejou, não é isso? Mas é um livro que vai falar, entendeu? O quanto que a vontade era necessária em nós, o quanto nós precisamos reconhecer e conhecer o que é essa vontade, porque o problema, entendeu? Não é saber que a vontade é importante, isso a gente sabe. O problema, entendeu? É que muitas vezes não conseguimos nem reconhecer essa vontade em nós, para que aí sim a gente possa construir, entendeu? Sonhos e grandes realizações como a humanidade construiu ao longo da história. Então o livro ele vai falar a respeito disso, né? Essa questão, por exemplo, de vontade humana. Mas voltando ao assunto, esse aqui é o livro, é para vocês, Poder da Vontade, as melhores editoras aí. Voltando ao assunto, então eu vou falar a respeito do livro de Gênesis, né? Nós conhecemos aí, do capítulo 1 ao capítulo 6. Não vou ler todos esses capítulos, entendeu, no vídeo. Vou falar aquilo que seria mais interessante em relação a esses capítulos e aquilo que aprendemos um pouco em relação a esses capítulos, o que podemos trazer para nós, né, e aquilo que pode aí realmente nos orientar à frente, né, a tudo isso que nós compreendemos. Então, na primeira parte, aqui no versículo 1, você tem a criação dos céus e da terra. Né? Então você vê, né, escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, é uma das primeiras frases, né, da literatura e do conhecimento mesmo do hebraico. Né? Um jovem, por exemplo, judeu, é uma das primeiras formas dele se aprender o hebraico, de aprender o hebraico bíblico, né, que é Bereshit bara Elohim, Hashamayim Vayit Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso daí, entendeu? É a base, vamos dizer assim, do próprio judaísmo, né, do hebraico, para que se compreender o hebraico e também toda a poesia em torno, né, desse relato da criação. Então, o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, né, ou algumas traduções diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? No caso aqui, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós percebemos aqui, entendeu, a expressão de duas formas de Deus. Então você tem aqui o Elohim, né, no princípio criou Deus, esse Deus aqui é Elohim. E Elohim, entendeu, era uma forma que as tribos do norte em Israel, né, basicamente o reino de Israel, denominava Deus. Então eles denominavam Elohim. Já, entendeu, abaixo, Adonai. Né? Mas a expressão aí desse Adonai é aquele YHWH, né? que seria YWHW, né? YWHW, que seria a forma como é YWHV, né? Que é muitas vezes interpretado como Jeová. Né? Só que também não é uma forma correta de se interpretar essa expressão, né? No caso aí em relação a Deus, no caso, né? Os judeus, assim, eles têm um temor muito grande em relação ao nome do Senhor. Mesmo, entendeu, por exemplo, essa pronúncia, né, a comunidade judaica vai dizer que a pronúncia, por exemplo, do nome de Deus se perdeu ao longo da história. Então não se sabe, por exemplo, realmente como Deus se chama. Né? Nós demos o nome de Deus a Deus, mas, por exemplo, o norte-americano chama de God, e assim tem outras, vamos dizer assim, culturas e outros povos que chamam a Deus aquilo que é a representação máxima do poder divino. Então nós apresentamos aí como Deus, o grego Theos, enfim, então quer dizer, não tem uma forma assim específica. Né? Agora, Adonai foi um nome que o próprio judeu criou. E Elohim era uma classificação que existia para também outros deuses, era um plural. Né? É um plural aí de Elohá, que era uma classificação, por exemplo, que eles davam para divindades ali da Mesopotâmia. Só que assim, como eles não tinham, entendeu, uma forma, por exemplo, de chamar Deus, né? Então eles chamavam aquilo que eles conheciam por Deus, não que eles estavam classificando a Deus como aquela divindade, não é isso.
Só que eles chamavam, entendeu? Deus, né, o Deus que eles compreendiam, entendiam, os patriarcas, né, o povo de Israel, o povo do norte também de Israel, né, ali no caso, eles denominavam também esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, como Elohim, né, ou como El, né, você tem a expressão El Shaddai. Então, tirando, entendeu, aquela expressão que antes era pagã, ou que significava, por exemplo, outro Deus. Por quê? Porque eles não tinham outra forma para eles compreender o que é Deus. Então, essa palavra ela é como se fosse, por exemplo, Deus. Né? Era uma partícula. E esse Deus, né, também era classificação para outros deuses ali, por exemplo, da antiguidade. Só que para, entendeu, a comunidade judaica, para o povo hebreu, esse El significa o quê? Deus. Né? E no caso, Elohim significa deuses, é um plural majestático em relação a essa pluralidade, no caso do Senhor de Deus. Nós, enquanto cristãos, nós acreditamos que essa palavra Elohim se enquadra ao Deus em três partes, né? Ou ao Deus triuno, ou a trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso daí compõe, de certa forma, a trindade, o princípio e o ordenador do universo. Então, nós vemos aqui uma atribuição, vamos dizer assim, dupla a respeito de Deus. Você tem, no caso aqui, o Elohim, né, que é, como se diz aqui no princípio Deus, que é o Deus dos céus é eterno. E depois você tem, né, basicamente após aqui, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Essa expressão, o Espírito é Ruach. Ruach Elohim significa o sopro do Senhor, o sopro divino. Né? O sopro, Ruach. O Espírito do Senhor. Todas as vezes que nós vemos o Espírito, Ruach, a expressão hebraica é Ruach, que significa sopro. Nas representações também da divindade. Então, isso daí, né, nós compreendemos em termos em relação à Bíblia. Uma parte que é interessante também em relação aos processos de criação é o versículo 3. Ele disse: Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Então percebam aqui o versículo 5, né? Então percebam aqui no versículo 5, né? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Então, os povos ali da antiguidade, do Oriente Médio, então, por exemplo, às 6 da tarde, era considerado, por exemplo, o final do dia. Por isso que a Bíblia trabalha aqui, ó, né, no versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, como que se, por exemplo, entendeu? À tarde se iniciasse, né, o dia, né, no caso aí, o dia até amanhã. Né? Então, tem essa questão aí, no caso aí, né? Relacionando aqui a questão da divisão dos dias. Por quê? Porque a tarde, no caso aqui, que seria aqui no outro dia, seria um outro dia. Então, para entendeu, o judeu até hoje, né, às 6 horas é marcado, por exemplo, ali, o final daquele dia. Então, às 6 horas da tarde, né, encerra-se as atividades e inicia-se um outro dia. Até o quê? Até às 6 horas do outro dia. Então, a compreensão que eles têm em relação ao processo de formação terrestre, né, a atuação divina na construção da Terra, né, respeita, ou eles compreenderem, entendeu, esse processo de formação, né, haja visto a maneira como eles compreenderem os dias ser diferente da nossa. Então, para eles, por exemplo, entendeu, a noite, né, já faz parte de outro dia. Né, a noite é consequência do outro dia. Ela junta aquele período, por exemplo, noturno, ali, que seria a noite, é um outro dia, até amanhã, daquele outro dia, até às 6 da tarde do outro dia. Então, a noite é como se fosse um outro dia. Então, é o calendário lunar. Eles começam a contar a partir do pôr do sol. Então, por isso que essa expressão aqui, tarde e manhã, é o primeiro dia. Porque, realmente, né, a tarde e manhã é o primeiro dia. A tarde, ali, no caso, terminou-se a tarde, aí você coloca a noite junto. Então, se fosse completar esse versículo, chamou Deus a luz dia, né, e trevas à noite, houve tarde, noite e manhã é o primeiro dia. Né? E justamente aqui, que eles colocou aqui, luz e trevas, né? Chamou Deus luz, dia e trevas, noite.
né, na classificação mesmo disso daí. Só que eles começavam a contar mesmo o dia corrido a partir das 6 horas, não a partir da noite. Então o certo seria aqui, se fosse completar, tarde, noite e manhã. Aí sim você colocaria o quê? O primeiro dia. Porque era a maneira que eles tinham, entendeu, de compreender e entender o processo de formação. Assim, não que, por exemplo, o Senhor, entendeu, o Todo-Poderoso, entendeu, respeitou, né, uma compreensão, por exemplo, de época, no calendário lunar ou solar. Deus fez do jeito que ele achou mais interessante e conveniente, entendeu? Construir toda a Terra, isso de acordo com a tradição bíblica, né? E a maneira como os povos, né, no caso aqui a comunidade judaica e hebraica, compreendeu isso daí, se enquadrava no pensamento, no caso aí deles, daquela época, entendeu? No pensamento deles, no caso aqui, em dividir, por exemplo, os dias, né, a partir, seguindo o calendário lunar, onde os anos são menores do que, por exemplo, os nossos anos de 365 dias. Então, é isso que eles faziam nessa época. Então, essa é a parte que eu acho interessante falar a respeito do processo de formação terrestre. O resto, entendeu, em relação à maneira como tudo foi construído, no caso aqui, nós conhecemos e compreendemos, né? E no decorrer aí da nossa interpretação bíblica, nós iremos aí nos voltar a todo esse processo realmente de criação. Uma outra característica interessante também encontra-se no versículo 26, onde você tem a expressão: também diz Deus, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então percebemos aqui, entendeu, essa questão do plural majestático, né, façamos, né, no plural, né, eles iriam fazer, eles façamos, né, essa palavra homem aqui, a palavra colocada como homem aqui é Adam. Então Adam significa homem, então Adam, Enosh, Geber, né, significa Ish, significa homem em hebraico. E a expressão usada aqui não foi Ish, né, que seria, por exemplo, a expressão que nós utilizamos para homem. No caso aqui já foi Adam. E coincidentemente, Adam é o nome de quem? Do homem, né? É o nome que o Senhor entregou aí ao homem, no caso, né? Mas simbolizando essa questão de vermelho, entendeu? De pertencer à terra, de estar ligado à terra. E a terra, né, vamos dizer assim, em muitos casos, ela é também aí vermelha, no caso, né? Então nós percebemos isso daí em relação à questão da criação do homem, o plural majestático, o homem, essa palavra aqui, Adam, e a autoridade que ele deu sobre toda a terra. Percebemos aqui também, é interessante em relação a essa parte, no caso aqui, esses versículos, então você tem basicamente dois relatos a respeito da formação do homem, né? Então você tem um relato mais sintético, onde você tem isso daqui escrito, falando a respeito do processo de formação do homem, né, obedecendo esses princípios, no caso aqui, o que é interessante, né, esses princípios que foram formados. E você tem também um processo mais detalhado em relação à formação do homem e da mulher. Então, isso significa o seguinte: os estudiosos, né, você tem vários livros que falam a respeito disso. Tem um livro muito bom que se chama Tradição Bíblica do Padre Jorge Alzu, mas você também tem a Enciclopédia Judaica e muitos teólogos, né, que se debruçam sobre essa questão de formação bíblica. Então você tem, entendeu, muitos relatos a respeito do processo de formação bíblica. Então a Bíblia, como nós conhecemos, ela foi sendo organizada e costurada. Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros, ele foi o narrador, né? Ele foi quem, primeiramente, aí, trouxe esse conhecimento. Mas a maneira como tudo isso que Moisés trouxe foi organizado, foi fechado, entendeu? Foi dividido, foi sistematizado como nós conhecemos, aí, os 5 primeiros livros, aí já é algo, entendeu, diferente. Algo que demorou, entendeu, para acontecer, para realmente se formar, entendeu, aí dentro da comunidade judaica, dentro daquele contexto onde, entendeu, a Bíblia ela estava primeiramente inserida, onde, né, o Antigo Testamento, no caso, estava inserido. Então demorou, entendeu? Então esse processo de formação, principalmente o processo de formação do Antigo Testamento, da Bíblia judaica, ele foi realizado ali no cativeiro babilônico.
Depois desse período aí, você tem a introdução de livros apócrifos, que faz parte da tradução grega da Bíblia, mas que não faz parte, por exemplo, da Torá agora. Né? No caso, não faz parte. Porque são livros, né, apócrifos, livros que não fazem parte daquele universo, entendeu? Vamos dizer assim, judaico da época, né? Até o livro, por exemplo, de Malaquias, no caso. Por isso que tem uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. A Bíblia protestante ela segue um pouco aí essa tradução grega. Embora o Jerônimo, né, São Jerônimo, ele compreendia, entendia o hebraico, ele trabalhou na criação da Vulgata Latina, que é a Bíblia em latim, né, o Antigo e o Novo Testamento, mas ele procurou deixar também livros ali que faziam parte daquilo que já era descartado pela comunidade judaica, inclusive na época dele, entendeu? Não fazia muito parte ali, né, na época dele. Então, por isso que foi desconsiderado. Isso aí já quase na Idade Média, entendeu? No final da Antiguidade Clássica. Mas voltando ao assunto aqui, entendeu? Né? A Bíblia ela foi formada a partir de vários livros. E mesmo os livros, por exemplo, que nós conhecemos na Bíblia, eles foram sendo encaixados, várias partes, entendeu? De vários textos ali encaixados, concatenados. Isso daí ocorreu principalmente no cativeiro babilônico, onde o povo de Israel realmente se voltou mais a Deus, e essa questão daquilo que era de maior valor, né? Inclusive estava acima do templo, né? Que era o próprio Deus, que era a fé judaica, que era a tradição, que era a lei, né? Que era aquilo que era muito mais interior do que a presença, por exemplo, exterior do Todo-Poderoso no templo. Então, por isso que eles procuraram organizar tudo aquilo que fazia parte da fé deles na Babilônia. Então, aí você tem vários teólogos, vários estudiosos que falam a respeito disso. Porque a Bíblia não foi entregue, por exemplo, do céu para nós, caiu, entendeu? Não, cada livro bíblico da Bíblia ele foi sendo juntado, foi sendo construído. Né? E a maioria desses livros aí é fruto de tradição oral. Né? Poucos livros aí foram escritos por um escriba, que foi sendo ditado por um profeta, por exemplo, assim, entendeu? Mesmo no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? O Novo Testamento você tem mais, em relação às cartas, às epístolas e tal, mas tem muita tradição oral. Então, quer dizer, algo que estava sendo falado muito em relação a eles, alguém resolveu escrever aquilo lá para que não se perdesse, entendeu? Essas informações. Isso daí ocorreu também no Antigo Testamento. E nos primeiros 5 livros não foi diferente. Então existiam basicamente 2 escolas a princípio em Israel, a escola do norte e a escola do sul, que organizavam, entendeu? Todo o conhecimento a respeito da fé dos patriarcas, entendeu? Que eles tinham. E o livro de Gênesis é o resultado dessas escolas, entendeu? Né? Dessas histórias que foram sendo juntadas. Quando você vê alguma repetição de alguma história meio que semelhante no livro de Gênesis, é porque o quê? Essas histórias foram juntadas. Não é não dando crédito, entendeu? Essas histórias não foi verdade, não é isso. Mas é dizendo, entendeu, que essas histórias elas fizeram parte aí de uma compilação. Elas foram sendo organizadas, elas foram sendo encaixadas, né, para que se pudesse formar um único livro, no caso. Então, por isso que você tem esses 2 relatos a respeito da formação do homem. E o segundo relato a respeito da formação do homem é muito interessante, porque você vê, entendeu, a maneira como o homem foi formado, né? O que é muito interessante em relação a isso daí. Em relação ao processo de formação do homem. Que é muito interessante também. Interessante, pois prova realmente que, dentre todos os seres, né, o Senhor realmente fez o homem de maneira, vamos dizer assim, diferenciada. Fez de uma maneira aí bem diferente daquilo que foi realizado em relação aos animais, em relação ao processo de criação, no caso. Né? Então, no versículo 7 aqui do capítulo 2, nós vemos aqui, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então percebemos aqui, entendeu? A maneira como o Senhor realmente fez.
Entre todos os seres que o Senhor criou, né, e os cristãos e judeus são unânimes em compreender aquela palavra, por exemplo, criou Deus os céus e a terra, é os céus, toda a criação, porque faz parte, entendeu, do universo, né, tanto físico quanto metafísico, quer dizer, aquilo que não é físico, aquilo que faz parte do mundo espiritual, né, aquilo que faz parte aí do cosmos, entendeu, do Shamayim, não é o Tebel, o mundo dos conhecidos, mas é o céu dos céus, né, e também os seres que o Senhor criou na face da terra, né, e seres animados e inanimados, né, todas as espécies, por exemplo, de animais, todas as classificações, as plantas, tudo aquilo que o Senhor criou e fez a partir aí da terra. Só na terra, no caso, né? Só que você vê a palavra dele, né, criando todas as coisas. O homem não, o homem, Deus realmente ele formou da terra, ele tocou a terra. Então é interessante, né? A Bíblia trabalha muito essa questão poética do processo de formação terrestre, formação humana, né, inclusive. Então, imagine-se Deus debruçando-se, né, sobre a terra, né, tocando nessa terra, é uma terra úmida, no caso aí, porque eu percebo que a Bíblia, antes, né, de falar a respeito do processo de formação do homem, alguns versículos antes fala que a terra era regada por uma neblina, então era uma terra úmida, ele fazendo, arquitetando o homem, construindo o homem, soprando, né, nas suas narinas, no caso aqui, né, o que seria a vida. Então, além de fazer o homem, né, de uma maneira, por exemplo, diferente dos outros seres que existiam na Terra, ele não disse, então viva, mas ele soprou nas suas narinas. Então você tem a partícula divina, você tem um sopro divino, você tem um espírito, né, o nefesh, a alma, né, que o hebraico vai chamar de nefesh, o grego, psique, isso dentro do universo bíblico. Aquilo que nos diferencia dos animais. Então, uma coisa que eu consigo compreender em relação a essa questão da criação do homem é que o homem ele é diferente dos animais. E se você, por exemplo, crê no evolucionismo, um homem, um ser, pertencente a toda essa natureza em estado de evolução, o homem é um animal diferente dos outros animais. Então, percebo o que é interessante compreender e entender em relação à Bíblia, crendo ou não crendo, essa maneira poética de compreender e entender o homem como algo diferente dos outros animais. A história prova isso. E realmente nós somos diferentes. Infelizmente, nós ainda fazemos muito mal a essa criação, a todos esses animais. Nos comportamos mal frente, entendeu, a essa criação. E percebemos nos nossos dias o quanto, entendeu, nós temos aí, de certa forma, abusado dessa terra, né, abusado desse espaço onde nós estamos, para que nós tenhamos aí um conforto em detrimento de muitas outras espécies, de muitos outros seres, enfim, nós sabemos disso. Mas o que eu acho interessante compreender e entender em relação ao homem é também aquilo que o homem faz de bom em si, para si e para os outros, né, para os outros seres, para os outros animais, né, a maneira como nós também transformamos e mudamos várias realidades. Era inevitável, entendeu, que o homem, vamos dizer assim, não evoluísse tecnologicamente, cientificamente, assim. Era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade ela iria chegar aonde está agora, em relação à maneira como a ciência, a tecnologia, né, o ser humano se desenvolveu. Então era inevitável. Aparato, por exemplo, cerebral, o ser humano sempre teve. Então era inevitável que o ser humano, ao longo da sua história, através de várias gerações, se achegasse, entendeu, a essa realidade. Percebemos também na queda do homem aqui, em relação ao capítulo 13, voltando ao assunto, uma coisa interessante que eu acho em relação, sempre achei interessante em relação à mulher, que eu acho interessante a criação da mulher. Então percebe, agora os teólogos dizem, né, que o homem é a coroa de toda a criação. Que toda a criação, de certa forma, né, o homem é a coroa, ele é o que domina mesmo, entendeu? É o que tem, vamos dizer assim, o maior desenvolvimento dentro de toda essa criação. E a mulher, colocada aqui na Bíblia também como uma coroa do homem. Né? Percebam que Deus fez o homem, né, do barro, soprou sobre suas narinas. E o homem criou vida. E a mulher, o homem fez a partir dele mesmo, entendeu? Da sua costela, do lado, para que ela andasse junto ao lado dele, quer dizer, como parte integrante dele, formando um único ser. Então ele não fez pessoas separadas.
né? Ele não fez um outro ser feminino, mas ele fez aí, né, um ser que saiu dele próprio, de Adão, pertencendo a ele. Assim. Os animais, você percebe que Deus, através da palavra, ele fez macho e fêmea, macho e fêmea. O homem não. A primeira expressão a respeito, entendeu, da criação do homem, no primeiro versículo, no capítulo 1, você percebe, então, a criação do homem, macho e fêmea fez. Somos o homem, a nossa mais semelhança, macho e fêmea fez. Mas, a partir do capítulo 12, o processo de formação do homem e da mulher, você vê que foi feito de maneiras diferentes. Então, você faz parte daquela maneira de se compreender, né, que essas escolas, o norte de Israel e o sul, tinham relação a essa questão da compreensão da natureza humana. E eles unificaram essa compreensão para que nós tivéssemos, né, essa visão a respeito do processo de formação de Deus, formação do homem, né, a partir de Deus, do Todo-Poderoso, né, do Criador, desse demiurgo, né, daquele ao qual todas as religiões e todo pensamento humano compreende, entende como o Criador, né, como o motor imóvel, como o princípio, né, criador, né, como aquele que realmente fez todas as coisas. Então percebemos aqui, nesse contexto, o Senhor realmente formando a mulher a partir do homem, tirando, né, do homem, criando, entendeu, a mulher a partir do homem como substância. Ele quer dizer, hoje em dia a nossa sociedade prega muito o individualismo. Né? Duas pessoas, né, bem diferentes, que se juntam por um certo tempo, ou por um certo interesse, e que não necessariamente essa união é estável. Né? Hoje em dia fala-se muito em relação à união estável, como uma espécie de substituição em relação ao casamento. Ou como uma forma, por exemplo, entendeu, de você tentar legitimar uma união que você não realizou através do matrimônio, no caso especificamente da lei, e também uma questão aí religiosa, no caso. Né? Essa é a união estável. Então tem uma lei específica para quem vive em união estável em relação, por exemplo, à partilha dos bens e tal. Né? Separação por filhos, né? Mas não é, por exemplo, uma legislação como a do casamento e do matrimônio. Mas percebemos que essa união estável não é tão estável assim. Na verdade, essas uniões são muito instáveis. Né? Percebemos hoje em dia que as pessoas, a sua própria individualidade, elas acabam esquecendo, entendeu, de si, né? Esquecendo do outro, né? Não valorizando o outro, não tendo, entendeu, uma compreensão, uma análise, uma visão de que realmente aquela pessoa faz parte de mim, assim como eu também faço parte dela. Hoje em dia é muito comum dizer que são pessoas diferentes, né, que vivem juntas ali, entendeu, né? Não são parte da mesma coisa. Na verdade, são pessoas diferentes que vivem juntas. A Bíblia vai dizer que não. São pessoas, entendeu, que vivem juntas. Você vê também aqui, entendeu, a passagem mesmo em Gênesis falando que o homem deixará seu pai e a sua mãe, os dois juntos formarão uma só carne. No caso aqui, né, como através da descrição do Senhor, da descrição do Senhor em relação a descrição de Adão em relação à mulher. Né? Então você tem uma expressão dele aí falando que os dois deixarão, né, tal, a sua família juntos formarão uma só carne. É lógico, por exemplo, entendeu? A Bíblia, o que é interessante, né, em relação à Bíblia, é a maneira como os povos compreendiam, entendeu, todo esse processo de formação. Então, por exemplo, como que Adão vai falar, deixará dois, pai e mãe, sendo que, por exemplo, entendeu, Adão, ele não tinha, vamos dizer, pai e mãe nesse princípio. Pai e mãe dele era Deus, assim como Eva também. Como que ele vai falar deixará os dois, pai e mãe? Então, entendeu? É interessante compreender a maneira como a comunidade judaica foi construindo esses versículos em si, né? E a maneira como toda essa tradição oral foi sendo organizada. Então, entendeu? É isso que é interessante compreender. Talvez aí uma ilustração posterior, por exemplo, de Adão, como que se Adão estivesse narrando essa história num momento, por exemplo, posterior à sua queda e à sua expulsão do Éden, e dando, entendeu, essa, vamos dizer assim, fazendo essa consideração ao falar a respeito da história. Por isso que a Bíblia, pessoas compreendem a Bíblia enquanto fonte de tradição oral. Então, assim como os outros povos, entendeu, que se reuniram em torno da fogueira, né, em torno do mais velho. O mais velho sempre é aquele que sabia mais histórias de reis, de heróis. Isso aí fazia parte dos povos da antiguidade. Isso aí perdurou e em muitas comunidades ainda existe. A Bíblia também, entendeu?
Ela não é um livro, por exemplo, que veio do espaço, fruto, por exemplo, de uma civilização alienígena. A Bíblia, ela faz parte, entendeu, da história humana. Então, está recheada, por exemplo, de elementos que faz parte desse pensamento. Especificamente o pensamento mesopotâmico. E a maneira como eles compreendiam e entendiam essa religião. Entendiam e compreendiam a Deus Todo-Poderoso. E por isso que tudo foi confeccionado, principalmente aqui no início de Gênesis, dessa forma. Então, percebemos, entendeu, isso aí. E a mulher aí como uma coroa, entendeu, do homem, com algo que realmente Deus fez para o homem de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira diferente da maneira como Deus fez o homem, mas completando o homem, trazendo aquilo que faltava ao homem. Realmente, o Deus diz, não é bom que o homem viva só, por isso, vamos fazer, façamos uma mulher que lhe seja idônea, que lhe seja parceira, que lhe ajude. Significa o quê? Que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva sem ninguém. O homem e a mulher. E a criação, por exemplo, de alguém, a partir de si mesmo, significa que esse alguém te completa. Não é duas pessoas, entendeu? Com pensamentos diferentes que não precisam se completar, estão vivendo juntas ali. Não. Não é há uma intersecção ali, não é? Há uma união, nem intersecção. Se fosse fazer uma analogia aí, a matemática. Há uma união de pessoas. Não é dois grupos em cima de um grupo maior, entendeu? Ou duas esferas, ou dois círculos ali juntos, entendeu? A e B. Não, A e B forma C. Há uma união, há uma família. A família, a instituição da família, a base, entendeu, da família, na tradição judaico-cristã, está principalmente em relação a esses primeiros relatos, da unificação da união do homem e da mulher. Você também tem aqueles relatos em relação à própria mitologia, essa questão da androgenia e a maneira como, por exemplo, Zeus, ao tentar diminuir, entendeu, a força humana, ele dividiu o homem em duas partes, no caso aí, que seria o homem e a mulher. É mais ou menos uma simbologia semelhante, por exemplo, à descrição bíblica. No caso aqui, para dizer o seguinte, que a mulher em si, ela faz parte do homem, a instituição familiar, ela faz parte, quer dizer, tudo isso daí faz parte. E essa união entre homem e mulher é o homem influenciando a mulher em relação ao pensamento, em relação à maneira de ver o mundo, em relação às suas próprias características, e a mulher também influenciando o homem, mudando toda essa realidade. E essa união, por exemplo, entre homem e mulher, não necessariamente é só no casamento, é na sociedade, é nas amizades, é na própria família. Então há uma troca, entendeu, entre vários elementos. Essa história, por exemplo, que o homem não chora, esse princípio machista que muitas vezes norteia a nossa sociedade, são coisas ridículas, que de certa forma não fazem parte daquilo que o Todo-Poderoso instituiu como um valor, entendeu, maior e absoluto. Então, percebemos isso daí em relação a esses relatos bíblicos, em relação à formação do homem e da mulher. E a mulher como algo especial. Algo que não veio do barro, mas veio do próprio homem. Algo que já veio de algo que já havia sido criado e era muito bom. E veio realmente para se completar. Para se completar enquanto mulher e completar o homem. Então a mulher ela foi feita de uma maneira muito mais especial, muito mais aprimorada, se for ver, em relação à concepção bíblica, do que o próprio homem. Em relação à maneira como ela foi realmente construída, no caso. No princípio da queda do homem, nós percebemos aqui, entendeu, a maneira como o homem se corrompeu. E essa maneira, por exemplo, como o homem se corrompeu, não simboliza simplesmente Adão e Eva, mas toda a humanidade. Eu acredito que qualquer pessoa que você colocasse ali, entendeu, ele ia cair. Então a ordem que o Divino Todo-Poderoso deu para o homem é que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore ele não poderia tocar. Existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do mal ele não poderia comer. E havia uma ameaça, que se ele comesse daquele fruto, ele seria morto. Há uma tradição medieval dizendo que é maçã, mas não sabe que fruto, entendeu, que ele comeu. Primeiramente foi Eva, seduzida pela serpente. Depois Eva ofereceu a Adão. Os dois se esconderam de Deus quando ele os procurou. Esse contato, por exemplo, entre o homem e a criatura de Deus era direto. Ele tinha um contato, por exemplo, muito próximo com o ser humano, diferente, por exemplo, de outras atribuições que nós vemos em relação a Deus, que ele está num trono e se eles exaltam, entendeu, a sua glória. Você não tem um contato direto desses seres, por exemplo, com Deus a todo instante. Agora, você vê, por exemplo, em relação ao homem, Deus ele vinha, entendeu, sobre a terra. Deus ele ia até o Éden.
Deus, ele se relacionava com o homem de uma maneira muito próxima, muito mais próxima de qualquer outra coisa que ele tenha criado. Então, esse é o princípio também, realmente, de relacionamento do Todo-Poderoso com a criatura, com aquilo que ele criou, com aquilo que ele realmente fez com todo amor e carinho. Então, uma compreensão diferente, por exemplo, de outros deuses, que você tinha que oferecer vários sacrifícios de sangue, para você se voltar a essa divindade, a essa deidade. Né? Você tinha todo um rigor para que você pudesse agradar, né? Fazer o bem para essa divindade. Nesse caso aqui não, então você tem essa representação de Deus vindo até o homem, no caso aí, e estando junto a ele. Também você não tem nenhum relato, por exemplo, de criação, por exemplo, como os outros povos, né, acreditavam que tal partícula de Deus, ou um sangue, ou um fluido, ou até mesmo sêmen, gerou na mãe terra, um ser que nasceu e criou. Né, isso aí faz parte da concepção, por exemplo, de alguns povos. Né. Deus, por exemplo, com uma mulher, né, havia uma luta entre esses deuses, morte. Você tem, por exemplo, o relato da criação de Zeus, Cronos, né, o pai de Zeus, né, a maneira como ele comia seus filhos, a maneira como Cronos também foi decepado. Não, entendeu? Você tem algumas características aí bem violentas que estavam fazendo parte daqueles povos, da maneira como eles compreendiam esse Deus assim, em todos os aspectos antropomórficos, né? Relacionados aí ao homem, né? Bem antropomórficos. Em relação, por exemplo, a Deus, não. Você não vê, por exemplo, nada relacionado a essa questão da sexualidade ao Todo-Poderoso, a Deus, ao Senhor, não. Você vê, entendeu? Alguém, né? Um ser todo-poderoso, né? Que criou todas as coisas que se relacionavam com o homem e o puniu por ele ter desobedecido. Você percebe, entendeu, que os primeiros erros de Adão, né? O erro de Adão em si, eu percebo, creio ser interessante perceber, muitos podem discordar, né? O primeiro erro dele, entendeu, foi, além de cometer o erro, né, depois, né, de cometer o ato, né, porque aí sim você errou e você teve o conhecimento do bem e do mal, porque ele fez aquilo que é mal, e o mal era o quê? Era desobedecer ao Todo-Poderoso. Obedecer quem? A serpente, né, que é atribuído aí, né, a Satanás, a Satã, né, aquele que realmente aí, né, vamos dizer assim, o mal, né, representa tudo aquilo que é o oposto do Todo-Poderoso, de Deus. Né? Então percebemos aqui, entendeu, que o ser humano ele se esquiva dessa responsabilidade, se esquiva tanto que acusa a mulher. Então, olha a mulher que tu me desse. Então perceba, entendeu, aí, né, acreditando ou não, entendeu, nesses relatos, o que eu quero frisar em relação a isso aqui, acreditando ou não nesses relatos, o interessante é compreender o drama, entendeu, né, o teatro que se forma, a cena que se forma a partir desse relato. O homem se esquivando da sua responsabilidade e culpando terceiros. E no caso, culpando a sua mulher. Então, em vez de ele assumir a responsabilidade do próprio erro e defender a sua mulher, no momento, por exemplo, de crise, no momento, por exemplo, de dor, onde ele poderia dar proteção à mulher, ele a expõe. Então, percebemos isso, entendeu, em muitos aspectos, em relação à figura masculina em relação à mulher. Se expor a mulher. Né? Expor a mulher aquilo que é mal, a culpa, entendeu, de tudo aquilo que acontece. Em nenhum momento, entendeu, você vê a Bíblia responsabilizando a mulher pelos erros. Você vê a igreja, muitas vezes, querendo dizer que, por exemplo, o sexo é pecado e a mulher é pecado, trouxe ao pecado à humanidade. Quem trouxe ao pecado à humanidade foi a serpente. E a mulher foi seduzir o homem. Então você tem aí, entendeu, uma participação tripla em relação a isso daí, ao erro, ao pecado. A mulher não é mais culpada do que o homem. O Senhor não condenou o sexo. Você vê antes, ali no capítulo anterior, naquela primeira perícope, né, quando ele fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, macho e fêmea fez. A primeira ordenança que Deus deu ao homem, que era o quê? Crescer e multiplicar-nos. Aproveitar a vida. Vai gozar de tudo aquilo que eu te entreguei. Então isso daí, entendeu? Fazia parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana, faz parte do processo natural. Toda essa concepção. O casamento ali de Adão foi quando o Senhor realmente fez a mulher. E aquela instituição dizendo que o homem deixará o pai e mãe. Tá? Essa foi a união marital. Deus realmente instituiu o primeiro casamento. O primeiro casamento que ele instituiu, não existiu uma cerimônia específica para isso. Foi só a criação realmente da mulher. E da junção de ambos ali. Então, entendeu? O que é interessante entender e compreender em relação a isso daqui é que Deus realmente ele fez isso de maneira perfeita, assim, para quem crê, né? Para quem defende, entendeu? A fé, a certeza realmente do livro de Gênesis, o processo de criação, formação do homem e da mulher, mas a maneira, entendeu? Como o homem errou em relação à mulher e expôs a mulher a isso daí.
você percebe que Deus indaga a mulher e ela responsabiliza a serpente. Aí você tem um processo retroativo em relação à maldição que Deus trouxe. Primeiro a serpente, depois a mulher e depois o homem, em relação às dores de parto da mulher, em relação a essa questão, por exemplo, dessa guerra de sexo que sempre houve entre o homem e a mulher. O homem, por ser mais forte, né, vamos dizer assim, durante a maior parte da história humana, ele sempre subjugou a mulher, né, vamos dizer assim, a sua própria vontade. E você vê hoje em dia uma emancipação feminina muito interessante, porque é muito bom. Porque você não, o objetivo, entendeu? Como Deus diz, né, a mulher, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, não significa que Deus está legitimando o processo de domínio do homem sobre a mulher. Significa que ele está dizendo, entendeu, que como consequência do erro dela, o homem ele exerceu um domínio muitas vezes abusivo sobre a mulher. Agora, lógico, entendeu? Você vê outras expressões na Bíblia, no Novo Testamento, falando que o homem é o cabeça da mulher, né? Que o homem ele representa, por exemplo, a figura divina sobre, vamos dizer assim, sobre o lar. Né? Então, o homem tem que se entregar, tem que entregar sua própria vida, assim como Cristo, né, entregou sua vida para a igreja. O homem entrega para a mulher, para sua esposa. Sim, entendeu? Há um processo aí, por exemplo, de atuação do homem frente, entendeu, essa organização feminina que é chamada lar. Mas isso não significa, entendeu, e mesmo para quem acredita, para quem se volta, entendeu, à fé cristã, se volta aos princípios bíblicos, não significa, entendeu, que o homem não tem que lavar uma louça, que o homem não tem que, entendeu, fazer comida, que o homem não tem que, por exemplo, cuidar do lar, auxiliar a mulher nessa tarefa, assim como a mulher auxilia ele em relação a tudo isso. Porque a mulher não fica só no lar hoje em dia. Mesmo se ela ficasse no lar, não significa que o homem não tem que fazer nada, porque eu estou sobre o princípio bíblico. Não, você está sobre o seu princípio, a sua própria vontade. Mas não entendeu sobre aquilo que a Bíblia, de certa forma, trabalha em relação à figura do homem e à figura da mulher. O homem na antiguidade, por exemplo, ele caçava, ele tinha uma vida muito ativa, né? Ele lutava, ele defendia a sua família, o seu lar. Você vê, por exemplo, mesmo no Novo Testamento, a figura masculina ali, né, é uma figura muito ativa. O homem realmente era aquele que tirava o trabalho, como você vê, o processo de condenação que o Senhor trouxe para o homem, não era o trabalho, mas sim o trabalho árduo, com o suor do rosto, tirava o sustento. Realmente, suava-se muito, trabalhava-se muito, ganhava-se muito pouco. E a mulher tomava conta ali do lar. Então, era uma vida muito mais sacrificante do que se for ver hoje em dia. Então, o que é interessante entender e compreender é essa dinâmica que a Bíblia ela trabalha, apresenta, e a maneira como os dois foram criados. Os dois foram feitos em relação a isso daí. Em relação a Abel e Caim, ou Caim e Abel, capítulo 4. Então, nós percebemos aqui a maneira como eles foram criados. No caso aqui, Caim e Abel. Primeiro Caim, depois Abel. Né? E por inveja, Caim ele acabou assassinando Abel, né, que ofereceu um sacrifício maior. Então percebam aqui, entendeu, que Abel, né, no capítulo 4, versículo 4, os filhos de Adão e Eva depois do Éden, né, primeiro Caim, depois Abel, já crescidos, então um se dedicou ao pastoreio e outro se dedicou ao campo. As duas grandes aí, vamos dizer assim, atuações da humanidade frente à sua história, saindo daquele estado primitivo, onde ele caçava, né, se voltando para o estado mesmo de criação de plantas, né, comestíveis, no caso aí, a princípio trigo e outras que foram praticamente criadas, foram cultivadas, né, para satisfazer uma necessidade humana e não levar ele, entendeu, aí a locais distantes, né, para também se adquirir a sua subsistência, e os animais também como fonte de subsistência, através do leite, da carne, da pele. Observamos ali também a pele de animais sendo confeccionada por Deus para a comida e nudez de Adão e Eva. Então percebemos aí, entendeu, essa questão aí de, vamos dizer assim, de atuação divina frente a esse princípio, no caso aí. E a maneira como a Bíblia descreve isso aí. Então a Bíblia, o objetivo deles era tentar explicar como que o ser humano, entendeu, ele se tornou criador de animais, a agricultura. Então eles sabiam, né, intuitivamente, esses povos, que nem sempre o ser humano, por exemplo, ele tinha a sua própria criação de animais e ele plantava, entendeu? Intuitivamente ele sabia que antes disso o ser humano se vivia simplesmente através da coleta, né, e da caça. Se vivia simplesmente aí, de uma maneira extrativista, no caso. Né? Também. Então Caim, né, foi responsável pelos campos e Abel pelos animais.
Perceba que no versículo 4 da Bíblia, a oferta, por exemplo, de Caim e Abel. Então, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. No versículo 3, você vê, aconteceu no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, Caim trouxe do fruto da oferta. E Abel, as primícias, aquilo que era melhor, aquilo que era separado. Então, Caim separou algo que achou interessante e ofereceu a Deus. Abel não, fruto da oferta. Outra coisa também, entendeu? A vida que existia sobre esses animais. Né? Seres animais que tinham raciocínio, que tinham sentimento, animais que tinham uma vida realmente pulsante. E Abel ofereceu isso daí, isso tinha muito mais valor para Deus, logicamente, tinha muito mais valor do que simplesmente um fruto, simplesmente aquilo, entendeu, que não tinha sangue, entendeu, aquilo que não faz parte aí, por exemplo, de uma alma, né, tem uma alma vivente. Isso daí de acordo com a cosmovisão judaico-cristã. Se for partir, por exemplo, do princípio aí jainistas, se for partir do princípio, por exemplo, xamânico, né, algumas comunidades indígenas, vai dizer que é uma outra coisa, né, vai desconsiderar esse princípio, entendeu, em relação a tudo isso daí. Mas na cosmovisão judaico-cristã, aquilo que nós cristãos compreendemos, entendemos também os judeus em relação a isso daí, você percebe que Deus se agradou dele porque foi as primícias, porque foi um ser vivo. E a repressão que o Senhor trouxe para Caim foi para que ele lutasse contra o sentimento de raiva e inveja que ele tinha, só que ele não respeitou a sua orientação divina e cometeu o pecado aí contra o seu irmão, matando-o, né? A ponto do sangue mesmo de Abel clamar ao Todo-Poderoso para que ele tomasse uma providência sobre Caim e o condenasse à vida errante. E aumentando ainda mais, perceba, os versículos aqui posteriores vão dizer que o Senhor ele aumentou ainda mais a punição que existia sobre Adão em relação ao cultivo da terra. Então ele iria plantar e não iria nascer, quer dizer, era uma punição muito maior do que Adão. Então percebam, entendeu, aqui, quem que era o árbitro, por exemplo, do ser humano? Não era o ser humano, era o próprio Deus. Então Deus era o árbitro dessas situações, Deus era o árbitro, era o juiz. Ele compreendia e executava. E percebam que Deus, entendeu, ele não matou. Ele poderia muito bem, entendeu, condenar Caim à morte, olho por olho, dente por dente. Mas não, entendeu, você não vê essa ação de Deus em relação a Caim. Ele não matou. Justamente por quê? Porque foi o primeiro homicídio. Caim não tinha ideia o que significava isso, o homicídio. A morte, por exemplo, de alguém era seu irmão. Não se sabia, entendeu? O que a Bíblia ela quer dizer em relação a isso é que eles não tinham ideia, né, do quão mal significava isso. Como a desobediência, por exemplo, de Adão, que foi expulso do Éden. Eles não tinham ideia. Então Deus ele reviu tudo isso. Né? Percebeu, por exemplo, que a morte já chegou, entendeu? Adão. Mas a Bíblia, o relato que a Bíblia vai dar em relação à vida de Adão, ele viveu muitos séculos, quase 1000 anos, entendeu, de existência. É muito tempo. Então a morte chegou, mas perceba, entendeu, a brandura de Deus em relação a isso. A maneira, entendeu, como a ação divina ela é gradativa em relação também às gerações. A maneira, entendeu, como o próprio Todo-Poderoso ele vai realmente atuando na humanidade de várias formas, e é como se ele fosse apertando, entendeu, né? Ou punindo cada vez mais, de maneira um pouco mais severa, toda a ação do homem. Em alguns momentos um pouco mais severas, em outros momentos não, mas percebe que ele vai, entendeu, agindo dessa forma também. Como uma forma de também educar, entendeu, o homem. Né? Ele vai sempre agindo, entendeu, de uma maneira um pouco mais leve para ser mais pesada, né, a atuação dele e basicamente definitivo. Então isso aqui é um pouco a respeito desse relato. Percebemos aqui também os descendentes de Adão, né, em todo o capítulo 5, né, os descendentes de Adão, você tem personagens ilustres como Enoque, que a Bíblia vai dizer que foi levado a Deus, Deus tomou para si, pois ele andou, né, com Deus, e gerou Matusalém, o homem que mais viveu, de acordo com o intercurso bíblico, né, no caso aqui, 969 anos, de acordo com a tradição bíblica, o tempo que Matusalém aí viveu. Matusalém, no caso aqui, o vô de Noé. Matusalém aí, o vô de Noé,
que é um outro personagem que nós iremos falar aí nas nossas próximas aulas, no caso aí, se o Todo-Poderoso quiser, se Deus quiser. Então, pessoal, eu agradeço mesmo aí a participação de vocês. Quem viu esse vídeo, quem gostou, quem se interessou. Então, eu vou dividindo dessa forma, em relação a essas alianças, em relação a esse processo de formação. Então, vimos aí o relato da criação até Adão e Eva, Caim e Abel, um pouco a respeito disso, não é muito. Depois nós iremos ver aí essa questão, por exemplo, da Arca, de Noé até a Torre de Babel, depois os patriarcas, né? E posteriormente iremos ver aí outros livros bíblicos, outros princípios bíblicos aí no caso, sempre estudando, trazendo uma palavra realmente aí de interesse para nós em relação a esses estudos no caso aí, né, o que é interessante. Então, meu objetivo mesmo, como eu disse anteriormente, é ter a chance aí de estudar a Bíblia, ler a Bíblia e compartilhar esse conhecimento, porque assim é uma maneira que eu tenho também de estudar mais a Bíblia e também trazer conhecimento. E também, entendeu, eu digo muitas vezes ser criticado, e também, entendeu, oferecer espaço para que vocês venham aí falar a respeito de tudo isso aí, o que vocês acharam em relação a isso daí, e o parecer de vocês em relação àquilo que eu disse, entendeu, né, diante de todo esse universo, no caso aqui. O versículo que eu vou deixar aqui para nós, né, como base, como reflexão a isso daqui, os versículos, é no próprio Gênesis mesmo aqui, 1, 26, né, 27 e 28. Então diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então percebam, entendeu, que o princípio, né, de criação terrestre, de acordo com a orientação divina, sempre foi bom. Então Deus sempre quis o melhor para nós e ainda quer até hoje. Então isso não mudou de Deus. Perceba, entendeu, que de acordo, entendeu, com a atuação do homem, a maneira como o ser humano ele foi realmente aí, cometendo vários erros ou desobedecendo sempre essa voz divina, né, vários acontecimentos levaram, entendeu, o homem a vários princípios, né, de dores, vários momentos, né, infelizes, várias consequências de seus próprios erros, das suas próprias más atitudes. Mas percebo que a vontade de Deus, né, para o homem sempre foi boa e ainda é. Então esse é o princípio ordenador de Deus também, que o homem viva bem, que o homem não viva mal, que o homem não viva mal, entendeu, com os seres que estão à sua volta, consigo mesmo, com a sua mulher, com a sua esposa, né? O objetivo de Deus é que o homem viva bem, que ele realmente se multiplique, que ele se torne fecundo, que ele tenha domínio sobre tudo isso daí. E esse domínio não significa, entendeu, que ele deva maltratar, que ele deva tratar de qualquer forma, não é isso. Mas é uma organização em relação àquilo que o Todo-Poderoso criou antes dele. Um respeito muito grande em relação a isso. Então, a palavra final, né, os versículos finais que eu gostaria de deixar são esses. Né, a ordenança divina em fazer o homem. Né, Deus ele estava nos planos dele, criar o homem, criar a humanidade. Não sabe por que ele quis criar o homem, mas ele criou, gostou do que fez, se relacionava, entendeu, com esse homem, com essa mulher, deu domínio para ele. E a primeira lei que Deus deu ao homem é para que ele aproveitasse aquilo que ele tinha feito e realizado, para que ele realmente lutasse para aquilo que era o bem-estar, para aquilo que era bom. E percebemos, entendeu, na queda, todos os transtornos que o homem causou para si, entendeu, ao desagradar o Todo-Poderoso em relação à sua própria desobediência, mas percebemos também que a atuação de Deus na humanidade sempre foi para que o homem vivesse bem. E percebam, entendeu, que conforme o homem ele foi errando, a princípio você tem Caim e você tem outros elementos ali na história, a atuação de Deus em relação a isso aí, muitas vezes de maneira severa, porque Deus nunca compactuou com esse erro, né, com esses erros, né, com essas transgressões. Então, o que é interessante, o que eu creio ser da vontade do Todo-Poderoso, né, desde o início até o final do século, é que nós vivamos bem, é que nós vivamos bem conosco, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com os nossos filhos,
com a nossa família, com a nossa sociedade, com todos de maneira integral, independente da maneira como eles pensam, independente da religião que professam, independente da maneira como eles compreendem certas coisas, independente da maneira como eles são. São diferentes. Caim e Abel eram diferentes. No entanto, Caim agiu contra, entendeu, o seu irmão. E não deveria agir assim. Olha a orientação que o Todo-Poderoso trouxe, entendeu, para Caim. O pecado está à sua porta, porém, cumpre a ti dominá-lo. Você tem que dominar. Não se deve viver assim. Não é correto, não é certo. Não, nós sabemos muito bem que isso não é princípio ordenador de nenhuma religião, de nenhuma sociedade humana. Você fazer o mal para o seu próximo indistintamente. Então, você tem várias distorções em relação a várias religiões ultra-radicais aí, que trabalham de várias formas, mesmo dentro do cristianismo, que tentam observar a lei, aquilo que consideram correto, acima, por exemplo, do ser humano, da pessoa. E observamos isso muitas vezes, isso é errado. O ser humano tem que estar acima disso daí. O amor ao ser humano acima, entendeu? Daquilo que ele representa ou faz de mal para mim, mas para ele é bom. Agora, entendeu? A interpretação, a maneira, entendeu? Como nós compreendemos isso daí, aí já é diferente, aí vai de cada um. Então, a palavra, gostaria de deixar realmente marcada para nós, é essa vontade de Deus para que o ser humano viva bem consigo mesmo, viva bem com o próximo, bem com a sua esposa, seja fecundo, multiplique, né? Aproveite bem, entendeu, essa vida, esse presente que Deus nos dá, que é a vida, é um presente muito bom, devemos valorizar isso daqui, não é mal não, entendeu? Não é mal não. A Bíblia ela apresenta o céu como algo maravilhoso, essa questão de construção, né, ao longo do intercurso bíblico em relação à salvação, em relação ao processo realmente, né, de retorno, entendeu? Aquilo, né, que faz parte do Todo-Poderoso, enfim, né, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus, quer dizer, há um retorno aí nesse princípio ordenador, criador, sim, né? Aprendemos e entendemos sim como algo maravilhoso, né? Mas não devemos, entendeu, deixar de lado aquilo que faz parte de nós, aquilo que Deus nos deu enquanto a vida, e a vida aqui na Terra, neste lugar, né? E cabe a nós, entendeu, administrar bem tudo isso daí. Cabe a nós administrar da melhor maneira possível tudo isso. As leis e ordenanças de vida não mudaram, entendeu, elas continuaram. E o que o Senhor disse para o homem nesse princípio? Para que ele multiplique, para que ele domine, para que ele organize bem tudo aquilo que o Todo-Poderoso fez. Mesmo na terra caótica, como nós compreendemos e entendemos aí, fruto, entendeu, do erro aí, no caso, para aqueles que compreendem e entendem, entendeu, dessa forma, a Bíblia, né, do erro, do pecado aí de Adão. Esse é, pessoal, obrigado a todos aí, shalom, desejo a todos shalom, que é uma palavra em hebraico que significa paz, saúde, prosperidade, de maneira geral a todos, e que essa nossa semana aí seja realmente muito abençoada e produtiva. Até a próxima.